Boa tarde, amados irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja com você. Eu estava refletindo acerca da palavra que a gente compartilhou no dia de ontem. E a gente estava falando de negar-se a si mesmo ontem, né? Então você percebe, se você ainda não percebeu, que o homem mau, que é o diabo, que é uma mentalidade deformada que existe dentro de nós, essa mentalidade deformada gerou o diabo. Tem muita gente tola que acha que o diabo é coisa de Deus, entendeu? Que é o oposto de Deus. Não, não é. Deus é soberano, Deus não tem concorrente. É impossível, mesmo que criasse um anjo de luz, esse anjo de luz jamais ia concorrer com Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso, não é impossível alguém concorrer com Ele. Mas Ele fez a sua criação. E fez na sua criação, o apogeu da sua criação é o homem. O homem. Só que ele, antes de fazer o homem natural, ele criou o Cristo espiritual. É uma essência dele mesmo. Antes da fundação do mundo, ele tirou de dentro de si o Cristo de Deus. E ele disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tá certo? E esse passou a ser o modelo bom, perfeito e agradável para todas as suas criaturas, que seria o homem a ser criado. Então o homem tem que teve, naturalmente, o formato de Cristo no Éden. Só que nós já esquecemos até o que é Éden. Nós já esquecemos a noção de tudo que existia no passado, antes do pecado. Percebe? A gente só sabe das coisas a partir da saída do homem do paraíso. E aí passou a ser o governo humano. Os homens passaram a mandar nos outros, a dominar sobre os outros. Porque essa é a mentalidade sem Deus, sem amor. O homem deixou de comer da árvore da vida, que é Cristo. Cristo é a árvore. Ele é a videira verdadeira. A seiva que você precisava para manter a vida eterna se esvaiu. Acabou. O homem parou de ter essa conexão com Deus. E por isso passou a morrer. E para isso passou a cometer toda sorte de desatinos em função dessa mentalidade de querer ser o Deus desse mundo. O homem quer ser o Deus desse mundo. Esse é o pecado original, crianças. Não é outro, não. Não é a maçãzinha que tem ali na árvore do Gênesis, não. Maçã é porque os homens são comparados a árvores no paraíso. Então existiam toda sorte de árvores. Só que da árvore do bem e do mal, que é exatamente querer ser como Deus, gera esse conflito interno. Quem é a árvore do bem e do mal? É o homem. É a mente deformada do homem. Essa é a árvore do bem e do mal. O homem comeu da sua própria desgraça, da sua própria iniquidade. Ou seja, ele feriu com ferro a natureza e com ferro ele foi ferido. Ele se tornou escravo da sua própria mentalidade. Então hoje, se nós somos escravos de homens, se hoje tem um governante sobre você, se hoje tem um pastor, um bispo, um padre sobre você, se hoje existem pessoas que lideram você o tempo todo, foi porque lá no passado, nós nos afastamos de Deus. Percebeu? Isso é fruto do passado. A escravidão que hoje recebemos, e nós somos escravos. Aqui, ó, aqui, ó, aqui. Tudo está aqui. A mente do homem é tudo no homem. O homem é um ser mental e espiritual. Então a mentalidade se deformou. E com essa mentalidade deformada, gerou o que nós somos hoje. Seres duplos. Árvore do bem e do mal. Do bem e do mal. Percebe? Isso é a árvore do bem e do mal. Está dentro de você e está dentro de mim. E combater o bom combate consiste exatamente em reformatar essa mentalidade e ir retirando toda essa mentalidade deformada e deixando a mentalidade perfeita que é Cristo. Conseguiu compreender?
Eu vou voltar no que ontem eu não esvaziei completamente a parte da última tentação do deserto, lembra? Eu não fiz de propósito, eu creio que foi Cristo em mim que assim o fez. Então deixou um gap para mim completar no dia de hoje e ele seguir daí, porque Cristo é bem assim, ele parece que faz a coisa em capítulos, em fascículos. Ele é um bom noveleiro, esse nosso Deus, viu? Então eu achei interessante isso, né? Eu tenho observado que ele tem deixado um gapzinho para falar no próximo capítulo, tá certo? Então hoje está sendo esse capítulo que a gente está falando, porque eu vou pegar daí exatamente, né? A árvore da vida, o bem e o mal, né? Nós temos dentro de nós a árvore do bem e do mal. E comer dessa fruta é ter entendimento profundo disso. Você sabe, o bem, Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não desejo, esse eu faço. Você vê, é uma coisa descontrolada. O homem é um ser descontrolado. Ele tem controle sobre algumas coisas. Mas a maior parte das coisas ele não tem controle, ele é um total descontrolado. E é preciso voltar a esse equilíbrio. Isso é que diz que é para pegar a sua cruz e seguir após mim. Por quê? Por causa das nossas imperfeições. Então, se você não seguir após Cristo, ou seja, se não começar a entender essa mentalidade santa, justificada e sem pecado de Deus, você não segue após Ele. Compreendeu? Aquele que não largar pai e mãe e não seguir após mim, não é digno de mim. Ou seja, que não larga tudo dessa terra. O pai é o pastor, o padre, o bispo, o papa, entendeu? Tem que largar. Não adianta você seguir, porque você está seguindo homens e eles são tão imperfeitos quanto você. Você só pode seguir o Cristo, porque ele é perfeito. E os homens não são. Os homens carregam dentro de si a árvore do bem e do mal. O homem é a própria árvore do bem e do mal. Não percebeu ainda? É por isso que foi necessário o novo nascimento. Esse novo nascimento é uma maneira que Cristo entendeu de colocar a árvore da vida dentro do homem novamente. E a árvore da vida é Cristo. Então você vai ficar igual a Maria. Lembra a Maria? Maria é uma mulher santa, cara. Muito santa. Não pensa que ela não é, não. Eu tenho o maior respeito com Maria, porque ela é igual a mim, igual a você. Ela gerou e carrega Cristo dentro dela. Entendeu? Maria fez isso, só que ela fez de um modo físico. E nós fazemos de um modo espiritual, aqui. Cristo começa a ser introduzido aqui, no homem, na sua mentalidade. Quando você entende que ele morreu por você porque você não tinha solução. Você não tinha solução. Você não ia cumprir aquilo que Deus disse que você tinha que fazer. Era preciso morrer para nascer na vida eterna. Você não tem coragem de flagelar a si próprio. Cristo teve. E ele veio e morreu por você. Aí você fica olhando o homem sofrendo ali na cruz. Não é isso, ele veio para isso, gente. Ele veio para cumprir isso. E ele não era apenas um homem, ele era um homem, mas também era um Deus. Que é o que ele se propõe a fazer com você, aos poucos levando você até ele, levando a você ser co-herdeiro dele. Lembra que eu falei dos princípios de Deus? São 7. Eu só falei até agora de 5. Eu falei da ordem, 1. Eu falei do amor, 2. Eu falei da justiça de Deus, a equidade, 3. Eu falei da escolher Deus ou não, 4. E eu falei da unidade, 5. Para você ser um com Deus, você ser noiva do Cordeiro, você casar-se com Cristo. Isso é casamento, não é união de homem e mulher, não. Isso aí basta você ir ali no cartório e resolver da melhor maneira possível. E abençoar a sua mulher da maneira que você julgar. Vocês dois têm que combinar a melhor maneira. Não tem nada a ver com coisa de Deus, não. Não mete Deus nessa história. A escolha não é sua. Responda por isso. A responsabilidade é toda sua, meu irmão, meu cara pálida. É toda tua. Você casou com ela, sustente ela. Quer largar a mala? Larga a mala. Já sabe que está fazendo desamor. Já sabe que está sendo injusto. Traiu ela? Já sabe que está sendo injusto. Já sabe que está quebrando 2 princípios. O do amor e o da justiça. Você não dá igualdade. E se você é mulher, é a mesma coisa, tá? Não pensa que é diferente, não. Quando você
engana o seu marido, se você trai o seu marido, é a mesma coisa, quebrou os dois princípios. O do amor e o da justiça. Porque você não deu liberdade, você não fez escondido. Se você fez escondido, querida, né? Um dia você vai se descobrir nua. Nua é isso. Você tem que ter as vestes do cordeiro. Por isso é que ele tira a própria roupa e dá para você. É por isso que ele diz, se você tem uma capa e a pessoa pede, tira a tua própria capa e dá para ele. Compreendeu? Isso é noção dele falando para você. Mas no espiritual, ele não está falando no físico. Não tem que arrancar a tua roupa e ficar nu para dar pro teu irmão, não. Mas toda vez que precisar fazer algo assim, de tirar alguma coisa sua para dar para o seu próprio irmão, dê, porque isso você está indo para a cruz com ele. Isso é dar a vida pelos seus amigos. Aí você está cumprindo o único mandamento que tem na graça. Amai-vos como eu vos amei. Percebe? É fácil. O entendimento é simples. Mas é que está todo mundo assim, entendeu? Eu também estava assim, condicionado a pensar daquele jeito. O governo, os políticos, a religião, todos os sistemas humanos condicionam você a pensar assim, ó, só assim. Para pensar naquilo que você foi programado para pensar. Eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral com você diariamente. Eles repetem. Tu não vê esse negócio de extraterrestre, que tem um canal horroroso, tal de History Channel, aí falando o tempo todo essa baboseira? Você vai acabar acreditando nisso, que tem ET mesmo. Não é verdade? E isso é uma loucura, meu irmão. Isso é uma loucura. É pela repetição que eles conseguem te convencer. Percebe? Tudo é pela repetição. Você tem que dar... Olha, você entra na igreja e diz assim, você tem que dar o dízimo, você tem que dar o dízimo, você tem que dar o dízimo. Você vai dar. Ou você vai deixar de dar? Todo mundo dá, por que você não vai dar? Então só tem um jeito que você não dá, se você sair de lá. Saiu de lá, você está afastado. Não está, querido. Não está afastado. Você está em Cristo. Quem está em Cristo está em Deus. E quem está em Deus tem muito mais do que qualquer um da religião. Mas é que preciso quebrar os paradigmas. Todos os paradigmas. Se você for pensar como eles, você não sai e não cresce e não entra no reino de Deus. Eles não deixam tu entrar, amado. Eu falei das linhas de oposição, lembra? Eu falei dos nicolaítas, eu falei dos judeus, eu falei de quem? De Balaão, e eu falei de Jezabel, que é mulher que não fala na igreja. Eles fazem isso o tempo todo. E falei de Judas. Quando a gente fala de Judas, a gente está falando daquele que é responsável pelo dinheiro. Lembra? Judas Iscariotes é aquele que carregou o dinheiro. Ele foi o incumbido das 30 moedas de prata que venderam Cristo. Prata significa salvação. A prata, no reino de Deus, em linguagem profética, prata é salvação. Via de regra. Pode ter uma coisa aqui e outra ali que não é. Mas via de regra, prata se relaciona à salvação. A lua de sangue, está falando que a lua não é prateada. Sangue é o sangue do homem. Então, quando está falando que a lua está prateada, cheia de sangue, está significando que a gente está tendo que pagar um preço alto para ser salvo. Na religião acontece isso. A lua está cheia de sangue para aquele que está dentro da religião ainda. Mas ele é teu irmão, ele é meu irmão. E eu amo em Cristo. E eu quero em Cristo. Não estou falando contra ninguém, percebe? A gente nunca fala contra pessoas. Pessoas nós amamos. Nós não amamos instituições espúrias que não levam ao reino de Deus, perceba. Não é contra homem nenhum. Nós somos a favor de todos porque nós somos iguais. Como é que eu vou falar do meu irmão se o arguelho do meu olho é igual ao arguelho do olho dele? Não posso falar dele. As mesmas coisas que ele comete, eu estou sujeito a cometer. A árvore da vida que tem dentro de nós, que está ali, ó, o bem e o mal, o bem e o mal. Está dentro de cada um de nós, amado. Vamos voltar lá no monte, né? Ele disse, todos os reinos lhe darei, se prostrado me adorar. Tinha lembrado disso, que eu falei isso ontem, naquela última fala? Pois é. Então, o que ele disse em resposta ao homem, que era o diabo ali, chamado de homem mau, era o diabo dentro dele? Ele disse, o Cristo de Deus, dentro do próprio Senhor, do Messias, falou
de si para consigo mesmo. A árvore do bem falando para a árvore do mal. Entendeu agora o sentido? Por isso é que eu falei da árvore do bem e do mal dentro do homem. Para te explicar a perfeita noção disso. Então o que ele disse? Só ao Senhor te prostrará e só a Ele darás culto. Percebeu? Ou ainda não percebeu? O Senhor Jesus não aceita adoração de homens. Ele se coloca na condição de um igual a você. Mesmo ele sendo Deus, ele se coloca igual a você. Então não preste adoração nem louvor a ele. Eu vejo muitas igrejas fazendo isso. Oh, Senhor Jesus. Ele não quer, ele rejeita isso. Ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Puxa, uma oração banal que ele ensinou, que já não serve mais para nós, porque o reino já chegou. Né? Então o Pai Nosso continua no céu, mas o reino já está estabelecido na terra e dentro de cada um de nós. Essa oração passou. Mas ficou a essência do quê? Exatamente da sombra que essa oração nos ensina. Que todo louvor é direcionado a Deus, não é a homens. E Cristo se fez homem. Ele não era o filho do homem. Então como é que você vai adorar o filho do homem? Você vai adorar ao teu irmão? Se ele mesmo disse que só adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Gente, acorda, escuta, hein? Escuta, pelo menos. Se não vê, escuta. É isso que está dito. A palavra de Deus é a essência que sai da minha boca e entra no teu coração. Se não servir isso, não levar vida ao teu coração, ela não é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Palavra de Deus é o que sai da boca de um homem santo para tocar no coração das criaturas de Deus e fazê-las crescer na graça e na sabedoria. Isso é gerar vida. Se eu não gerar vida na palavra que eu estou transmitindo para você, a minha palavra não serve para nada. Pode jogar no lixo, descarta ela. Mas eu tenho certeza de que ela tem fundamento proveitoso. Que ela é como um dom espiritual. A palavra é um dom espiritual. É o dom de profecia. É o maior dos dons. Dos dons espirituais, esse que eu estou usando aqui é o mais poderoso. Porque ele é capaz de convencer o homem, mesmo aquele que ainda não crê, da noção do pecado, da justiça e do juízo. Percebe? É poderoso esse dom. Mas não é meu, é de Cristo. Mas Cristo em mim é uma realidade. Ora, se Cristo em mim é uma realidade, então eu tenho que falar. Porque quando eu falo, eu profetizo. E se eu profetizo, eu convenço as pessoas, não por mim, mas pelo Cristo que está em mim. Compreendeu? Mas é difícil o mundo compreender, porque está todo mundo na caixinha. Só aqui, ó. Não é que as pessoas são burras, não são, ninguém é burro. Eu estava me ensinando, eu era burro. Eu estava me declarando, olhando para você aqui nos teus olhos, eu estava dizendo para você: meu irmão, eu sou burro. E eu não sou, querido. E você também não. Percebe? Eu sou igual a você, cara. Eu sou igual a você. Mas acontece que uma coisa eu entendi. Eu entendi que Cristo em mim é a glória de Deus. Se você entender isso e entender que o perdão já foi liberado, que você não tem mais nada, os erros que você comete são naturais. Olha a árvore do bem e do mal, percebe? Está dentro de você, rapaz. Se você não errar, é um absurdo, porque está lá dentro. O normal é você errar. Acertar é uma efeméride, é uma loucura se acertar. O normal é errar. Então o homem que quer roubar, rouba porque não tem noção, ele não consegue frear. O homem que quer trair, ele trai porque ele não consegue se frear. Ele olha para a moça passando, coração, dispara. Aí o cara, entendeu? Aí vem aqueles baixos sentimentos, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Todo mundo já passou por isso. Todos nós passamos por isso. Trate as coisas dessa vida, desse mundo, com naturalidade, irmão. Para com esse negócio de falsa santidade, que isso não tem, não. Santidade ou você tem ou você não tem. Não tem esse negócio de muita firula. Para com esse negócio. Santidade não é isso, não.
As pessoas falam assim da Madre Teresa de Calcutá, deve ser uma santa mulher, eu não a conheço, né? Mas deve ser uma santa mulher. Mas então o que acontece? Oh, porque a Madre Teresa era assim, era só... Gente, não importa, era uma pessoa como você e como eu. E ela fazia obras boas, de certo, para a humanidade. Isso não é bacana? Muito bacana, muito bacana. Mas nós devemos entender que ela é como nós. Lembra de Maria que eu falei? Maria é uma mulher distintíssima. Ela gerou o Filho de Deus. Agora, chegar e dizer que ela é a mãe de Deus é muita petulância, hein? Cuidado. Cuidado com isso, que a religião, ó, bota você na caixinha. Mãe, Deus não tem mãe. Deus gerou o seu Filho de dentro de si. Então ele é mãe também. Cristo foi gerado de Deus antes da fundação do mundo. Então Deus é mulher? Não. Deus é um ser completo. Percebe? Deus não tem mãe. Ele gera vida. Ele é o gerador de vida. Ele é o criador, gente. O que significa Deus? Criador. Ele é o Deus criador. Percebe? Ele não precisa de mulher para fazer filho. Ele gera filho. Compreendeu? É só para quebrar, sair da caixinha. A gente não está condenando ninguém por causa de pensar assim, não, tá? A gente respeita você como pessoa e na sua fé, na sua crença, a gente respeita isso. Só que a gente não tem que concordar com ela, percebe? Eu não tenho que concordar com isso. E eu tenho que mostrar para você de que isso não está correto, diante do argumento do espírito, não do argumento do homem. Eu não estou aqui dizendo você está errado, você está certo, você é isso, você é aquilo. Não estou, amado. Eu estou querendo que você entre num raciocínio e chegue junto comigo ao Cristo de Deus. Compreendeu? Eu não estou te criticando, eu não estou falando mal de você. Eu te quero bem, cara. Por mais que isso possa parecer, com essa cara que eu tenho aqui, você vai falar, esse cara aí está falando qualquer coisa aí, mas ele não está falando no meu coração. Eu estou procurando falar no teu coração, amado. Com toda a sinceridade da minha alma. Por isso que eu botei a minha cara agora. Antes era um som que saía só. Agora eu estou botando a minha cara para você conhecer um pouco da minha pessoa. Se você não me conhece, como é que você vai saber quem eu sou, o que eu faço? Quem é esse cara para dizer? Como é que eu vou dar bom testemunho de Cristo se eu não botar a minha cara para bater? Tem que botar. Eu botei. Tenho defeitos? Tenho sim. Muitos. Todos que você tem. Todos eles. Todos os sentimentos que passam dentro de você passam no meu. Eu refreio um e não consigo refrear outro. Percebe? Não tem diferença. Não tem mais pecador nem menos pecador. Não tem mais santo nem menos santo. Todo mundo é o que é. Foi como Deus nos fez. Cada um com a sua meta. Cada um com as suas dificuldades. Cada um com a sua cruz. Percebe? E é preciso que a gente vença essa cruz. Porque a palavra de Deus bem ensina isso. Diz que Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Percebe? Então, se você tem esse fardo, você pode carregar esse fardo e pode vencê-lo. Você é capaz. Deus, antes de você nascer, já dizia para você: José, Pedro, Antônio, Manuel, Rodolfo, você é capaz de vencer aquilo que eu dei para você carregar. Ele está falando contigo, amado. Está falando contigo, amada. É no teu coração. Pega a tua cruz e siga-me. É isso que ele diz. Vai seguindo. A cruz é sua, então trate de vencê-la. Momento chegará que você vai conseguir vencer. Ele diz: vós sois mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque ele diz: eu venci o mundo. Eu fiz por você. Agora você tem que fazer também por você. Para chegar até a mim. Percebe? Aquele que não largar o pai, a mãe e as outras coisas dessa vida e não seguir após mim não é digno de mim. Paulo disse: eu deixei tudo para trás, todas as coisas, porque o meu alvo é Cristo. Se não me engano, falou em Filipenses, né? Filipenses 3, uma coisa assim. Tá certo? Tá lá. É só procurar, eu não fico inventando coisas, não. O que eu falo está dentro de mim, eu estou cheio do Espírito Santo. Então eu falo pelo Espírito Santo, está em mim. Eu não preciso inventar nada. Eu não fico professando uma doutrina própria, não.
Antigamente, sim. Antigamente era verdade isso. Agora não. Percebeu? Então, lá no deserto, o próprio Deus, que se fez carne. Você imagina a palavra, sabe a palavra? Ela se materializou, ela se fez carne. E as pessoas tocavam na palavra, imagina, tocar na palavra. O povo judeu teve essa experiência maravilhosa de tocar na palavra. Quem dera eu poder ter podido tocar na palavra. Tomé chegou a tocar nas chagas, né? Olha que coisa, né? Mas quando ele tocou nas chagas, sabe o que aconteceu com Tomé? Tomé teve um impacto. Ele disse: Rei meu, Deus meu. Ele entendeu com quem ele estava lidando. Ele estava lidando com o Deus que criou o céu e a terra. Percebeu? A gente não está falando de outra coisa. Está falando da mesma coisa. Só que o homem está muito sedimentado nas coisas que foi condicionado pelas religiões. Então as religiões colocaram você nisso. E o mundo está tirando todas as esperanças. Você está achando que o que está acontecendo com esse mundo é por conta desse mundo? Que tem um chifrudo lá conspirando? Eu sei que tem, até tem. Mas a operação do erro está sendo procedida pelo próprio Senhor. Ele está permitindo que o erro multiplique na face da terra. Para que ele venha. Ou você ainda não percebeu que está em juízo final? A terra está no juízo final, querido. Todos eles estão sendo julgados. Todos eles. Toda a terra está sendo julgada. Só aqueles que estão em Cristo não têm condenação. Porque já foram condenados na mesa do Cordeiro, entendeu? Por que a mesa do Cordeiro? Para que você seja ali criticado, condenado, entendeu? Ali tudo é aperfeiçoado. Você é aperfeiçoado na mesa do Cordeiro. Eu já estou fazendo essa mesa do Cordeiro tem uns 4 anos, pelo menos. Acho que uns 4 anos. Não há 5, mas há 4. Há 5 eu estou convertido, mas há 4 eu estou na mesa. Até entender esse negócio de mesa, nem todo mundo que nasce de novo, nem todo mundo que está vivendo a graça entende a prerrogativa da mesa do Cordeiro, não. Acha que tem que aprender direto com o Senhor. E aí demora a crescer. Claro que vai crescer, mas demora. Porque não é, sabe, aperfeiçoado um pelos outros. Não tem congregação. Congregar-se é congregar-se em espírito, não é de mão dada dentro de um lugar, dentro de um templo, numa praça, em qualquer lugar. Não. Você pode se congregar até virtualmente, como eu faço eu, na salinha do Zelo Walk Talk, como eu já falei uma vez. Tem um canalzinho lá chamado Simplesmente Reunidos. Se você quiser ir lá, é um prazer para mim receber você lá. Se você aguentar ouvir aquilo que a gente tem a dizer, a gente está disposto a fazer você sentar na mesa do Cordeiro conosco. Porque nós não fazemos acepção de pessoas, não. Não importa de onde você vem. Você é bem-vindo sempre. Eu só vou testar você antes de entrar, porque tem gente que entra lá, fica dizendo nome feio, falando besteira. Antes de eu botar você para a sala, eu vou ver isso. E se durante a sala você também se descompassar, eu também vou ter que agir como um ancião, né? Presbítero é isso, é ser ancião no meio dos santos. É o mais antigo na fé. Aí o que faz? Ou eu, o Marco, o Jorge, o Luciene, um de nós vai simplesmente te tirar. Porque você está dizendo palavrão dentro da sala. O objetivo não é esse, amado. Tá certo? É só para você saber mais ou menos o que acontece. Canal Zelo, Walk Talk, sala Simplesmente Reunidos, tudo junto. Aí eu aceito você. Você conversa com os moderadores, que sou eu, o Marcos e outros. E aí você entra e começa a conviver comigo. E aí começa a comer na mesa do Cordeiro. Mas igual a minha. Tem várias salas aí, gente. Não precisa ser igual a minha, não. Não estou chamando você pro meu aprisco. Eu não tenho aprisco, não. O aprisco é de Cristo. Ele é que é o bom pastor. Ele que deu a vida pelas ovelhas. Não fui eu, não. E a mim você não vai dar nada. Nem não quero seu dinheiro, não quero, só quero sua amizade. Se você quiser ser meu amigo, eu estou disposto a receber você. Tá certo? É simples assim. E se quiser curtir o vídeo, também pode, porque ajuda os outros a entender. Também se não gostar, diz, não gostei. E eu vou saber que você ainda não chegou. Simples assim. É muito natural.
que você não curta, porque quem não curte não chegou ao entendimento. É justo que não curta, gente. A gente tem que respeitar a opinião dos outros. Mas quem está em Cristo entra em concordância, percebe? Todos nós ali na mesa estamos em concordância. Quando não há concordância, é porque alguém não chegou naquele entendimento. Então precisa ser aprimorado, precisa ser ajudado para nivelar o entendimento, para nivelar o conhecimento, para que o conhecimento de Cristo cresça e os egos vão diminuindo. Então a gente ali é advertido, admoestado, reconduzido em amor pelos padres verdejantes de Cristo. Percebe? Ali a gente só bebe da água da vida. A fonte de vida eterna. Tem várias mesas como a nossa. Mas a nossa eu posso indicar, porque eu participo dela. E eu sei que ali só tem santos. Outras também tem. Mas aí eu não posso indicar, porque eu não participo dela. Só posso falar do que sei. Não posso falar do que não sei. Mas tem muitos irmãos amigos aí de outras salas que são... Tem a Graça Genuína, o DNA da Graça. São vários outros canais, né, que eu conheço. Né? Somos a Igreja. Né? Tem vários canais aí que realmente estão ali na graça já. Mas a minha eu posso falar. Porque da minha... minha no sentido, não é porque é minha. Eu não criei a sala. A sala foi criada por um irmão nosso. E nós participamos ali, entende? Na mesa do Cordeiro. Ali nós congregamos. O Jorge e o Pedro são da Colômbia. A Valdiz e o Nonato são de Manaus. Marcos é do Sul, é de São Paulo. Adson é de São Paulo. Silvio é de São Paulo. De vez em quando ele está na sala também. Eu, Luciene, Navarro, Silvana, somos aqui do Rio. Monique, né? Somos do Rio. E por aí vai, tem gente de outros lugares. Tá certo? E você, se você quiser. Estamos aí dispostos a falar de Cristo, falar da sua obra, falar da obra que Ele fez para você e para mim. Tá certo? Eu entendo que por hoje já está de bom tamanho. É uma dose pequena, porque se a gente ficar falando muitas coisas do reino, é difícil a pessoa acumular muita coisa, porque é muita diferença, entende, irmão? Tudo que acontece no espírito não é como acontece na carne. Na carne eles vão ensinando segundo a vontade do homem. Então se você vai na igreja A, ela te ensina de um jeito. Você vai na B, te ensina de outro jeito. Você vai na C, ele te ensina de outro. É por isso que tem tanto rococó. A essência em si delas é a mesma, porque aquelas pessoas também são de Cristo. Cristo morreu por tudo. Então a gente não faz acepção. A gente recebe de qualquer lugar. Tá certo? Então que a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito. O que eu queria te dizer no dia de hoje, que Cristo me conduziu a falar, foi o que foi falado. Tá certo? Então, graça e paz seja com teu espírito. Amém? Até uma oportunidade de repente.